Saudações ortopédicas! Vamos para mais uma bate-papo científico. Ouça quantas vezes quiser este áudio, no trânsito, na academia, no repouso de um plantão. E depois, quando estiver mais familiarizado, vá mergulhar de cabeça no livro-texto. Você fará um aprendizado mais rápido e eficaz. Mande este link para os seus amigos. Depois, vocês sentam para discutir este tema. Mas agora, toma um cafezinho, deixa o Instagram de lado, ajusta o fone de ouvido e senta que lá vem história. Porque no dia de hoje vamos fazer um mergulho pelo tema Atualização em 2026, Instabilidade glenomeral, primeira parte. Bom, é um prazer estar aqui de novo para destrinchar essas fontes. Com certeza. E para começar, imaginem a seguinte cena. A gente tem um jovem soldado, super atlético, e ele não sofreu nenhuma queda grave, sabe? Não levou aquele tackle violento jogando futebol americano. Nada de trauma externo. Exato, zero trauma externo. Mas, de repente, ele tem uma crise convulsiva fortíssima. A força bruta, maciça dos próprios músculos das costas e do peito arranca o ombro dele do lugar. Para trás, né? E isso para trás, travando tudo numa luxação posterior. Então, a nossa missão hoje nesse nosso Journal Club de alto nível é justamente entender como e por que o ombro falha desse jeito. A gente precisa esmiuçar essa biomecânica pura, até para dominar o raciocínio clínico para gabaritar o TEOT, né? Com certeza. Entender por que aquelas regrinhas antigas sobre perda óssea, aquelas que a gente aprendeu na residência, simplesmente não servem mais. A literatura de ombro está voando, as métricas exatas para indicar cirurgia mudaram muito. Não dá mais para generalizar na prática clínica. Pois é, e para dar uma dimensão do problema, vamos olhar para a epidemiologia. As fontes falam numa incidência de 0,08 por 1.000 pessoas ano na população geral. Parece pouco, né? Parece quase raro. Mas aí a gente olha para o subgrupo específico, homens jovens que praticam esporte de contato, e a história é outra. Muda bastante. Drasticamente. A taxa de desenvolvimento de instabilidade anterior neles chega a impressionantes 3% ao ano. Nossa, 3% é muita coisa. É uma epidemia nesse nicho. E como você bem lembrou daquele soldado na introdução, a prevalência na população militar é gigantesca. E não só a instabilidade anterior, certo? Exato. Tem muita instabilidade posterior também, que historicamente a gente sabe que passa batida nos pronto-socorros. Acho que essa falha de diagnóstico acontece muito porque a gente acaba esquecendo a engenharia fina da articulação. É bem por aí. Nas fontes que a gente está analisando, tem uma analogia do Habermas que eu achei fantástica. Ele compara a articulação glenohumeral a, um pistão cercado por uma válvula. Muito boa essa analogia. Sim, mas sendo bem crítica aqui, como é que essa válvula, que é o nosso complexo labral, funciona de verdade? Porque na faculdade a gente escuta que o labrum é só um para-choque mecânico, um calço de porta. Essa visão do calço de porta é super incompleta. O labrum, na verdade, aprofunda a concavidade da glenoide em uns 2,5 a 5 milímetros. Sério? Tudo isso? Sim, é como colocar uma bola de golfe num pino mais fundo. Só isso já aumenta a resistência contra as forças tangenciais em até 60%. Caramba! 60% só pelo efeito de compressão e concavidade? Exatamente. Mas o pulo do gato mesmo, o motivo de ser chamado de válvula é a pressão. A pressão intraarticular. Isso. O labrum intacto sela a articulação e mantém uma pressão negativa lá dentro, um vácuo. Então, se a gente tem uma solução de continuidade labral antero-inferior, a clássica lesão de Bankert, não é só perder o formato anatômico, né? Nem de longe. É uma despressurização catastrófica da articulação. O vácuo que segura aquele pistão simplesmente some. E aí a bronca sobra toda para os ligamentos. Sobra para os ligamentos. E aí a gente entra no território do complexo ligamentar glenohumeral inferior, o famoso IGLC. Que é tipo uma rede, certo? Uma tipóia. Ele tem uma banda anterior, uma posterior e o recesso axilar no meio. A 90 graus de abdução, ele é o chefe da estabilidade. E se colocar rotação externa junto? Aí a banda anterior tensiona no máximo e assume o controle total para evitar que a cabeça humeral vá para frente. Legal.
E para o pessoal que está prestando POT, os examinadores adoram cobrar os graus exatos dos outros ligamentos. Adoram. O ligamento glenomeral médio, o MGHL, entra em ação principalmente a 45 graus de abdução. E o intervalo rotador? O intervalo, que tem o ligamento glenomeral superior, o SGHL, atua com o coracomeral para evitar a translação inferior quando o braço está coladinho no corpo, em adução completa. Faz sentido. Agora eu fiquei com uma dúvida sobre os estabilizadores dinâmicos. A gente sabe que o manguito rotador é o principal, claro, mas o texto fala que quando a cápsula falha, o cabo longo do bíceps vira o herói. Ele mesmo. Ele fica mais importante que o subescapular para a estabilidade anterior. Mas, isso parece contraintuitivo, né? O subescapular é um músculo gigantesco. Parece estranho mesmo, até a gente analisar os vetores de força. Como assim? É que a linha de tração do subescapular é horizontal. Quando o paciente perde aquele vácuo e a tensão capsular, o húmero não translada só para frente. Ele vai para frente e para cima. Ah, antero-superiormente. Isso. E o cabo longo do bíceps funciona como um tirante superior. Ele empurra a cabeça humeral ativamente para baixo, compensando a falha do GHLC. Nossa, é tipo um recrutamento desesperado do próprio corpo. Um instinto de sobrevivência da articulação para não luxar de vez. Fantástico. E se tudo isso falhar, é porque a força de fora foi bruta mesmo. Na instabilidade anterior, o mecanismo clássico é queda com braço em flexão e rotação externa, ou um taco jogando o húmero para frente. O vetor anterior purinho. Mas e na posterior? Voltando para o nosso soldado da crise convulsiva, o trauma vem de dentro, né? Vem de dentro. Rola uma contração tetânica maciça da cintura escapular. E o problema é a desproporção muscular. Os rotadores internos ganham a briga. E de lavada. O latíssimo do dorso, o peitoral maior e o subescapular são muito mais fortes que o infraespinal e o redondo menor. Aí o húmero é torcido com violência para dentro. E bate contra a borda posterior da glenoide. Por isso que gera aquela solução de continuidade anteromedial na cabeça humeral, a famosa lesão de Hill-Sykes reversa. Perfeito. Agora tem um terceiro mecanismo que despenca em prova, que é a luxatio erecta, a luxação inferior. Clássica. É um mecanismo de hiperabdução severa, né? O colo do húmero faz uma alavanca no acrômio e joga a cabeça do húmero lá na axila. O que o plantonista tem que checar antes de relar no paciente? Status neurovascular, sem piscar. O risco para o nervo axilar é absurdo. As fontes até dão um número para a luxação anterior comum, né? Sim, 13,5% de lesão do nervo axilar nas anteriores normais. Na luxatio erecta, a cabeça do húmero mergulha direto no espaço quadrangular. Caramba! Então, se o colega não testar o deltoide e a sensibilidade lateral antes de reduzir, ele compra uma briga enorme. Pode levar a culpa por uma lesão iatrogênica. Dica de ouro. Bom, a articulação luxou, foi reduzida e umas semanas depois o paciente está lá no seu ambulatório. Como é que a gente converte essa teoria toda em testes físicos práticos? A gente tem dezenas de testes, mas para cravar a instabilidade anterior hoje, a literatura foca no teste de liberação anterior. O famoso surprise test? É esse mesmo. A sensibilidade é de 63,9% e a especificidade é brutal, 98,9%. Muito específico. E como ele funciona na prática para quem está relembrando? A gente confirma a apreensão, forçando a rotação externa, mas o diagnóstico fecha quando você faz uma força posterior, empurrando o húmero para o lugar e o paciente sente um alívio imediato. E aí quando solta a mão, de repente... Vem aquela súbita reapreensão, o surprise test. Entendi. Mas e se o paciente demonstrar essa apreensão super cedo? Tipo, você mal começou a abduzir e ele já pula de dor e medo. Opa! Aí acende um alerta vermelho. É o Bone Apprehension Test. O teste do medo ósseo. Que é testado a menos de 45 graus, né? Exato. A menos de 45 graus de abdução com rotação externa. Se ele travar aí, o raciocínio clínico muda totalmente. Porque o ligamento inferior nem esticou direito ainda. Justamente. O osso está avisando que não tem pista para rodar na glenoide. É um sinal claríssimo de perda óssea severa anteroinferior. Um bunkert ósseo massivo. Incrível como o exame fala com a gente. E na instabilidade posterior? O que ajuda a decidir entre mandar para físio ou direto para cirurgia?
Tem o trabalho do Kim sobre o jerk test. O do ressalto posterior. Isso. Ele é um divisor de águas. Se você faz o teste, sente o ressalto, aquele clunk, mas o paciente não sente dor nenhuma, ele tem 93% de chance de se dar bem com tratamento conservador. Uau, 93? Pois é, significa que está frouxo, mas não está com inflamação severa nem rasgado. Mas e se o paciente gritar de dor na hora do clunk? Aí a chance de sucesso conservador despenca para míseros 16%. Uma queda brutal. A dor indica degeneração condral ativa ou um retalho do lábio interposto. Nesses casos, vai precisar de cirurgia para reparar o dano estrutural. E claro, a gente não pode esquecer de pesquisar o hiperfrouxidão sistêmica, né? O teste de Getty, aquela hiperabdução passiva, que se passar de 15 graus de diferença para o lado sadio, já mostra que o IgHCE não está segurando nada. E o score de Byton também. Mais de 5 pontos em 9 no adulto já confirma a frouxidão sistêmica, o que piora o prognóstico cirúrgico. Bom, a gente achou os sinais de alerta no exame físico. Mas voltando um passinho atrás, lá no pronto-socorro, o paciente está com muita dor, aquele guarding muscular travando tudo. A fase aguda é complicada. Como é que a gente pede imagem se ele não consegue fazer abdução para o raio-x axilar padrão? A sacada técnica é a incidência de véu pau modificada. O paciente não precisa abduzir nada. Ele só inclina o corpo, né? Isso. Ele inclina o corpo para trás na mesa, uns 45 graus, e o feixe de raio-x desce perpendicular. Mostra a relação da cabeça com a glenoide sem torturar ninguém. Excelente. E pensando nas provas de título, quais são os ângulos exatos das radiografias especiais para o ambulatório? Se a suspeita for bancarte ósseo. Para ver solução de continuidade no rebordo anterior inferior, a gente pede o West Point. Paciente em prono, feixe com 25 graus de inclinação caudal e 25 graus medial. 25, 25. E por que essa matemática toda? É para limpar a imagem, tirar a coracoide e o colo da escápula da frente, projetando a luz certinha no rebordo anterior inferior. E para caçar uma lesão de Hill-Sachs número? Aí o padrão ouro é o Striker Knot, feixe anguado 10 graus cefálico, para mostrar exatamente onde a parte póstero-superior da cabeça humeral amassa na glenoide. E o perfil de Bernaggio para ver a erosão da glenoide, né? Perfeito, não pode faltar. Mas claro, o detalhe de partes moles a gente só vê na artrorressonância, o MRA. As fontes falam em 88% de sensibilidade e 93% de especificidade. E aí tem aquele posicionamento Aber. Abdução e rotação externa dentro do tubo. Por que incomodar o paciente botando ele nessa posição na máquina? Lembra da banda anterior do GHLC que a gente comentou? Sim. Então, o Aber tensiona esse ligamento ao máximo. Quando ele estica, traciona o labrum anterior-inferior. Ah, então ele abre as lesões ocultas. Isso. Tipo uma lesão de Perthes, onde o labrum soltou do osso, mas o periósteo está grudado. No Aber, a fenda abre, o contraste entra e o defeito pula na tela para o cirurgião. É engenharia pura. Falando em engenharia, vamos entrar num terreno espinhoso. O paradigma da perda óssea. Esse assunto mudou tudo. A gente sempre quantificou por tomografia 3D, com a técnica do círculo perfeito para a glenoide inferior, e na residência aprendemos que 25% de perda anterior era a linha de corte para indicar o latarjete, a enxertia óssea. Esquece os 25%. Caíram por terra nas diretrizes novas. Totalmente. Totalmente. O debate agora é sobre a perda óssea subcrítica. Charrat mostrou que o reparo artroscópico só de partes moles falha muito antes disso. Ele colocou o limite em 13,5%. E Shin fala em 17,3%. Então, entre 13,5% e 17,3% de perda, já não dá para só costurar o labrum, principalmente no atleta. Nem pensar. Se o paciente chega com 15% de perda, a chance de recidiva é inafeitável. Tem que considerar um bloqueio ósseo primário. Mas tem um detalhe. A gente tem que pensar no húmero também, a lesão bipolar. É aí que entra o cálculo do glenoid track, a pista da glenoide. Dá para descomplicar essa fórmula para quem está ouvindo? Vamos tentar. Pensa na glenoide como uma pista de pouso, e a cabeça do húmero tem que ficar nessa pista. A glenoide sadia normal é o nosso 100%.
83% desse diâmetro normal é o que a gente chama de 0,83D maiúsculo. Certo, 83% do original. Aí a gente pega o defeito da glenoide, o pedaço que quebrou na frente, e chama de D minúsculo. A conta da pista útil é 0,83D maiúsculo menos o D minúsculo. Entendi. E aí a gente mede o buraco no húmero, o intervalo de Hill-Sachs, o HSI. Isso. Se o HSI for maior do que a pista útil que sobrou na glenoide... Aí a lesão é engrenante, off-track. Exatamente. Significa que quando o ombro rodar, a borda da glenoide vai cair dentro do buraco do húmero e travar. Fazer só o labrum não resolve nada. Tem que fazer o reemplessagem. Reemplessagem ou enxertia. Tem que ancorar o infraespinal dentro do Hill-Sachs para deixar o defeito fora da articulação. E detalhe, saca só esse número das fontes. Lesões bipolares estão presentes em 62% das instabilidades recorrentes. 62%? Mais da metade dos casos. E com toda essa complexidade toda, as antigas classificações TUBS e AMBRE dão conta do recado hoje em dia? Foram incríveis na época, mas hoje as bancas cobram classificações mais modernas que ditam a conduta clínica com precisão. Tipo a FEDS do Kuhn? Isso, a FEDS é fortíssima, porque é baseada em revisão sistemática. Ela avalia frequência, etiologia, direção e severidade. E a OTA para registro de trauma? 10A é glenomeral, 10A1 anterior, 10A2 posterior e o perigoso 10A5 para luxatio erecta. Mas a minha favorita para raciocínio clínico é a de Stanmore. O triângulo polar. Exato. Tipo 1 é o traumático estrutural, o Bankard clássico. Tipo 2 é o atraumático estrutural, com aquela cápsula frouxa sofrendo microtraumas. Mas o pulo do gato é o tipo 3. Que é o padrão muscular alterado. Não estrutural. Imagina um paciente que luxa o ombro indo pegar um copo d'água. Ele não tem ligamento rompido. A eletromiografia mostra que o latíssimo do dorso está contraindo na hora errada, empurrando o número para fora. Então, operar esse paciente? É pedir para ter dor de cabeça. A própria musculatura dele vai arrancar os pontos em semanas. O tratamento é pura reabilitação neuromuscular. Uma armadilha letal. E para o ombro posterior, tem a classificação ABC de Moroder e Scheibel. A de primeira vez, B dinâmica e C estática. Bom, esmiuçamos biomecânica, testes, imagens e conduta. É hora de compilar isso tudo. Vamos para o nosso resumo tático com as 10 lições absolutas para gabaritar o TEOT e brilhar no ambulatório. Contagem regressiva. 10. Lesões bipolares. Soluções de continuidade em glenoide e húmero aparecem em 62% das recorrências. Tem que avaliar os dois lados. 9. O Glen-I-Track, a fórmula de 83% do D maiúsculo menos o D minúsculo, dita se a lesão é off-track, sendo engrenante, reemplissagem ou enxertia são obrigatórios. 8. A queda dos 25%. A era agora é da perda óssea subcrítica. O ponto de corte inaceitável para o reparo, só com partes moles, caiu para valores entre 13,5% e 17,3%. 7. Artrorressonância MRA, imposição Aber maximiza o diagnóstico de lesões labroligamentares anteroinferiores que passariam batidas. 6. Radiografias exatas. West Point com um duplo ângulo de 25 graus para o bancarte ósseo e Stryker Knot de 10 graus para o Hill-Sachs. 5. O jerk test doloroso. Dor no clank posterior derruba o sucesso da físio para 16%, sinal claro para cirurgia. 4. Surprise test é rei na instabilidade anterior, combinando alívio e súbita reapreensão, com especificidade brutal. 3. O labrum é uma válvula. Ele resiste a 60% das forças, mas sua principal função é selar a pressão intraarticular negativa. 2. Luxatio erecta traz perigo máximo. O nervo axilar já machuca em 13,5% das anteriores normais e na hiperabdução inferior o risco é catastrófico. E número 1. A demografia grita. Atletas jovens de contato e militares desenvolvem instabilidade anterior a uma taxa alarmante de 3% ao ano. Fechamos as 10 chaves. E para fechar esse nosso mergulho técnico de vez, eu queria deixar uma reflexão rápida baseada na neurofisiologia do texto.
A fonte mostra que a propriocepção fina do labro se perde quase toda depois da luxação. O corpo perde o reflexo de proteger a articulação. Sim, o timing muscular vai para o espaço. Exato, mas eles mostraram que os mecanorreceptores recuperam 100% da função, 1 ano depois de uma estabilização cirúrgica. A minha pulga atrás da orelha é: e se, logo após a primeira luxação, a gente usar protocolos de neuroestimulação massivos e precoces? Acordar esses receptores à força? Isso! Será que a gente conseguiria compensar dinamicamente aquele paciente que está ali na margem de 14% de perda óssea e salvar ele de um Latarjet? É uma zona cinzenta super promissora entre cirurgia e neurofisiologia para a gente pensar. Fica aí o questionamento para quem está escutando e até o nosso próximo encontro científico.